Olá você, muito bom dia. Está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do Brasil. Flamengo aprova novo patrocínio para a manga da camisa em 2025. Flamengo faz treino aberto para a torcida nos Estados Unidos. Zenit topa pagar 155 milhões de reais por titular do Flamengo e troca por Claudinho vem à tona. Flamengo quer vender Carlinhos e 2 times da Europa demonstram interesse em sua contratação. Juninho faz exames médicos e é aprovado para ser o novo comandante de ataque do Flamengo. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. O Conselho Deliberativo do Flamengo, agora presidido pelo Ricardo Lomba, realizou mais uma reunião em 2025. Na noite dessa terça-feira, o clube aprovou o patrocínio da Shopee, uma gigante do varejo digital com origem em Singapura. O valor está na casa dos 12 milhões de reais para exibir a marca na manga. O acordo será de 1 ano e o pagamento em 3 parcelas, fevereiro, abril e julho. O contrato foi aprovado por 221 votos a favor, 19 contra e 3 abstenções. Além da manga das camisas da equipe principal de futebol masculino, o patrocínio se estenderá ao futebol feminino e também na parte frontal do short do time de basquetebol do rubro-negro. Vale destacar que esse é o 4º patrocínio aprovado em 2025. No início de janeiro, o Flamengo aprovou novos acordos com a marca Texaco, ABC da Construção e Indrive, que vão render ao clube mais de 20 milhões de reais. As 3 ofertas foram recebidas no final da gestão do presidente Rodolfo Landim e envolvem o futebol profissional rubro-negro. Realizando a sua pré-temporada nos Estados Unidos, o Flamengo fez um treino aberto para a torcida na tarde dessa terça-feira, no horário local, noite aqui no Brasil. Cerca de 500 pessoas que moram em Gainesville ou em outras regiões ali da cidade marcaram presença no Ben Hill Griffin, estádio do Florida Gators, time de futebol americano. Na atividade, o Felipe Luiz dividiu o grupo em 3 times e 2 se enfrentavam enquanto um esperava do lado de fora com 2 coringas. O objetivo era trabalhar superioridade numérica quando ataca e inferioridade quando se defende. O time sem colete foi Varela, Ayrton Lucas, Everton Araújo, Pablo Lúcio, De La Cruz, Arrascaeta e Plata. O de colete preto foi João Vitor, Léo Pereira, Alexandro, Alan, Gerson, Alcaraz e Luiz Araújo. E o de colete rosa foi Wesley, Léo Ortiz, Carbone, Pulgar, Bruno Henrique, Michael e Matheus Gonçalves. Após a atividade, uma cerimônia marcou o bom relacionamento entre o Flamengo e o Florida Gators, time de futebol americano universitário, dono do estádio. 2 atletas do Gators entregaram uma camisa da equipe e um capacete de futebol americano ao Gerson e ao Léo Ortiz, que retribuíram com camisas do Flamengo. Posteriormente, os jogadores do Flamengo interagiram com os torcedores presentes, posaram para fotos e deram muitos autógrafos. O Juninho, atacante prestes a ser anunciado como o primeiro reforço na gestão do BAP no Flamengo, chegou ao Rio de Janeiro na segunda-feira e na manhã dessa terça-feira concluiu seus exames médicos num hospital aqui da Barra da Tijuca. Com aprovação nos testes, o jogador já está pronto para assinar contrato com o Flamengo. Apesar de ter cumprido todas as etapas iniciais, o Juninho não vai viajar para se juntar à delegação que está em pré-temporada nos Estados Unidos. Por questões burocráticas, ele vai permanecer aqui no Ninho do Urubu, aguardando a volta do elenco principal. Os exames foram encaminhados para avaliação da equipe técnica que está lá no exterior. Enquanto o Juninho se prepara para sua integração ao elenco do Flamengo, o Mengão mantém o foco no Campeonato Carioca. Depois da derrota para o Boa Vista na estreia, o time alternativo segue para compromissos no Nordeste. Os próximos jogos vão ser contra o Madureira em Campina Grande na quinta-feira e o Nova Iguaçu e também o Bangu em São Luís do Maranhão. O elenco principal, comandado pelo Felipe Luiz, encerra sua pré-temporada nos Estados Unidos com um amistoso contra o São Paulo no dia 19 de janeiro em Fort Lauderdale, na Flórida, com transmissão da TV Bandeirantes.
Após a volta, o grupo vai fazer a sua estreia no Campeonato Carioca contra o Volta Redonda, lá no estádio Mané Garrincha, em Brasília, no dia 25 de janeiro. Juninho será oficialmente jogador do Flamengo após a assinatura do seu contrato, que terá duração de 4 temporadas. A transferência do atacante, avaliada em 5 milhões de euros, aproximadamente 31 milhões de reais na cotação atual, vai ser paga de forma parcelada. A janela de transferências do futebol europeu está aberta e vai ficar ativa até o dia 31 desse mês. Assim sendo, o atacante André Luiz é um dos nomes que pode agitar o mercado em Portugal. O Estrela Amadora de Portugal, time que detém os direitos do jogador, já estipulou um valor de venda e o Flamengo, que o revelou, também pode sair no lucro. De acordo com o jornal português A Bola, o Braga de Portugal, o Vitória de Guimarães de Portugal também e o Rio Ave também Portugal já iniciaram negociações com o Estrela da Amadora para contratar o André Luiz. Desse modo, a equipe que detém os direitos do atacante pediu 3 milhões de euros, 18,7 milhões de reais na cotação atual. O Flamengo vendeu o André Luiz ao Estrela da Amadora por 500 mil euros, cerca de 2,7 milhões na cotação da época, por 60% dos direitos do jogador. Assim, o mais querido manteve 32% dessa quantia. Portanto, caso seja vendido por 18,7 milhões, o Flamengo receberia 5,98 milhões de reais na cotação atual. O André Luiz surgiu no América do Rio, mas foi comprado pelo Flamengo em 2020 para jogar no time sub-20. No ano seguinte, o atacante teve a primeira oportunidade na equipe principal, antes de voltar para a base. Em 2023, o clube negociou o jogador por empréstimo e em 2024 vendeu definitivamente para o Estrela da Amadora. Nessa temporada, André Luiz disputou 13 partidas, sendo apenas 7 como titular. Assim, o centroavante revelado pelo Flamengo marcou 2 gols e deu 2 assistências. Lembrando que ele tem contrato com o Estrela da Amadora até junho de 2028. O Flamengo segue de olho no mercado da bola. Depois de fechar com o atacante Juninho, que inclusive já está no Rio e já foi aprovado nos exames médicos, como a gente já falou, agora vai com tudo para cima do lateral direito Danilo, da Juventus. Lateral da seleção brasileira pode ser o próximo reforço do Flamengo. Segundo o jornalista Romeu Agreste, o Flamengo entrou forte na briga para a contratação do lateral direito Danilo, da Juventus. Nesse sentido, outro clube italiano, o Napoli, aparece como favorito para contratar o brasileiro. Porém, ainda segundo o jornalista, o Flamengo chegou forte querendo lateral para o brasileiro. Se até ontem eu coloquei o Napoli como pole position, hoje eu digo para vocês tomarem cuidado com o Flamengo, disse lá o jornalista italiano. Vale destacar que, além da lateral direita, o Danilo também tem feito a função de zagueiro nas últimas partidas em que jogou pela Juventus. O rubro-negro carioca está de olho no mercado e tenta também a contratação do Jorginho, que tem contrato com o Arsenal da Inglaterra até 30 de junho de 2025. Porém, mesmo que as conversas ainda estejam no início, a negociação entre as partes pode avançar devido a um movimento da equipe inglesa. Vale lembrar que o Arsenal tem conversas avançadas com o Real Sociedad da Espanha para contratar Martín Zubimendi, volante espanhol de 25 anos. A ideia da equipe inglesa é pagar a multa rescisória do jogador de 60 milhões de euros, cerca de 370 milhões de reais na cotação atual. E assim a negociação com o jogador pode facilitar um acordo da liberação entre o Jorginho e o clube da Inglaterra, para que o meio-campista venha para o Flamengo e reforce o elenco. A informação é do portal Gazeta do Urubu. Maravilha! Se você está curtindo esse programa, então não esquece, por favor, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal, porque para cada like que você dá, o YouTube recomenda esse programa para mais 4 pessoas. E aí a gente cresce o canal bonito. E eu te agradeço muito por isso. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, simples assim, muito obrigado. O CSKA Moscou da Rússia voltou a manifestar interesse na contratação do garoto Lohan.
Após uma primeira proposta de 4 milhões de euros, o clube russo apresentou um novo valor. Dessa vez subiu para 5 milhões de euros, o equivalente a aproximadamente 31 milhões de reais na cotação atual. Apesar do aumento, o Flamengo optou por recusar novamente a proposta. Inicialmente, a oferta do SKA girava em torno de 4 milhões de euros, mas não foi suficiente para atrair a diretoria do Flamengo. O clube carioca tem mostrado firmeza na negociação, reiterando que o jogador é visto como uma peça importante para o futuro do Flamengo. Com apenas 18 anos, o Lohan é considerado uma das principais promessas das categorias de base do clube. Mesmo após essas duas recusas, é possível que o clube russo retorne com novas investidas. O mercado europeu tem histórico de insistência quando se trata de jovens talentos sul-americanos e o caso do Lohan não deve ser diferente. Com mais uma demonstração de firmeza em negociações, a diretoria do Flamengo reforça a sua postura de valorizar os seus talentos internos. A torcida, por sua vez, acompanha com atenção os desdobramentos, esperando que o Lohan tenha a chance de brilhar com a camisa do Mengão antes de uma eventual saída para o exterior. De acordo com as informações do portal Fanáticos Fla, o atacante Carlinhos pode trocar o Flamengo pelo futebol europeu em breve, porque ele está fora dos planos do Felipe Luiz e, por isso, a diretoria do Flamengo aguarda propostas pela sua venda em definitivo já nessa janela de transferências. Dentre os principais interessados em sua contratação estão as equipes do Rio Ave e do Estoril, ambos de Portugal. Eles foram contatados pela diretoria do Flamengo, mas acabaram descartando fazer uma investida pelo jogador depois de uma análise feita pelo scout das equipes. Além dos europeus, equipes do futebol brasileiro também fizeram contatos para buscar informações a respeito da situação do Carlinhos. Um dos times em que o jogador foi especulado forte foi o Vitória, que tem o desejo de ter uns novos camisa 9 para o seu elenco. O Cuiabá também demonstrou interesse no Carlinhos. Vamos aguardar. Um dos titulares da equipe do Felipe Luiz também pode estar de saída. Trata-se do jovem lateral direito Wesley, que vive grande fase no Mais Querido e está na pauta do Zenit, que com essa temporada europeia vem firme em cima do garoto. De acordo com o jornalista Júlio Miguel Neto, os russos sinalizaram como uma proposta de 21 milhões de euros, 155 milhões de reais na cotação atual, para efetuar a compra do jogador. A oferta, no entanto, tende a ser recusada pelo Boto, que já sabe que só vai aceitar um valor considerado irrecusável. Já pelo lado da torcida do Flamengo, o negócio é visto com bons olhos. A nação acredita que o Wesley pode sair desde que o time europeu esteja disposto também a incluir o Claudinho nesse negócio. O meio-atacante é um sonho antigo do Flamengo, esteve por 2 vezes perto de vestir o manto sagrado. Nas ocasiões, o Zenit acabou vetando o acordo e pedindo um valor muito alto para não fechar o negócio. Agora, com o interesse dos russos pelo Wesley, parte da nação rubro-negra acredita que o Flamengo possa ter a possibilidade de dar o troco ou até mesmo viabilizar a chegada do Claudinho. O jogador, por sua vez, segue focado na temporada europeia. Vale lembrar que o Claudinho faz 28 anos agora no dia 28 de janeiro. Ele tem 1,70 m de altura, é de Guarulhos, São Paulo. É um meia ofensivo que também pode jogar de ponta esquerda ou meia central. Ele está no Zenit desde agosto de 2021 e tem contrato por lá até 30 de junho de 2028. Renovou agora em 2024, com opção de renovação por mais um ano. Seu passe está avaliado pelo site Transfer Market em 17 milhões de euros. Wesley está com 21 anos de idade e tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2028. Seu valor de mercado atual, segundo o site Transfer Market, é de 10 milhões de euros. Na temporada passada, ele fez 51 jogos pelo Mengão. Não fez nenhum gol, mas deu 4 assistências e conquistou o Campeonato Carioca e a Copa do Brasil. Aí eu te pergunto, se você fosse o José Boto, você toparia fazer esse negócio aí, Wesley e Claudinho? Coloca aí. Bom, por enquanto foi isso. Espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado de coração por você ter ficado comigo até aqui. Um grande abraço. Bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!